Eu falava então das pessoas terem proficiência em língua estrangeira, principalmente inglês. Isso é ou não importante para o mercado de trabalho? Quem vai responder é a professora Cláudia Perutini, que é gerente pedagógica da Red Balloon. Professora, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Oi, Heródoto, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Cláudia, ao chegar no RH, eu estou candidato aí a uma vaga. Ao chegar no RH, vão me perguntar se eu tenho proficiência em língua estrangeira, provavelmente inglês e espanhol. E aí, o que eu respondo? Heródoto, essa pergunta ela vem sempre, né? E as pessoas ficam um pouco inseguras, às vezes. Muita gente responde que tem, mas aí você precisa comprovar, né? Que você tem essa proficiência. E a gente entende, né? Aqui como professora... Professora Cláudia Perutini, está me ouvindo bem agora, professora? Oi, Heródoto, estou ouvindo Desculpe super bem. Desculpe aí pelo incidente. Imagina, então deixa eu voltar à pergunta. Bom, e aí, como é que eu provo lá no RH que eu tenho proficiência ou não numa língua estrangeira? Bom, Heródoto, é o que eu estava te falando, né? Muita gente, né, quando chega para uma entrevista de emprego ou até no próprio currículo já coloca, olha, tenho fluência no idioma. Mas, quando você chega ali, né, na entrevista, você precisa comprovar tudo aquilo. E, para você comprovar, você tem que ter as 4 habilidades da língua muito bem equilibradas, né? Que é a oralidade, é o falar, né? É a compreensão, é a leitura e a escrita. E, para você provar, você precisa ter certificação nas suas mãos, né? Porque, às vezes, por uma prova, uma conversa, você não consegue comprovar o quanto você domina daquilo. Então, eu acredito muito na certificação internacional, que é a certificação de Cambridge. Por quê? Porque ela prepara a criança desde muito cedo, né? E eu lido com as crianças, com os adolescentes, e eu vejo o progresso contínuo desses alunos quando eles devotam tempo e prática para tirarem esses certificados, e eles muito novos, com 16, 17 anos, eles já estão ali com as 4 habilidades muito bem equilibradas e com a certificação nas mãos. E aí, abrindo, né, uma ampla avenida de possibilidades no mercado de trabalho. Então, eu entendo que uma certificação dessa, que é reconhecida no mundo, abre muitas portas, não só no Brasil, mas também como em outros países. Professora, quer dizer, eu suponho que a pessoa que tenha um certificado de proficiência tem mais facilidade na língua, né? Também no dia a dia ou no ambiente corporativo, para poder reivindicar um emprego de uma empresa internacional. Exatamente. Essa pessoa, além dela ter as habilidades linguísticas, né, que é o falar inglês, o compreender, o escrever, o ler, muito bem, vamos dizer assim, acomodadas, o que traz para o profissional? Autoconfiança. Então, a pessoa ela fica muito mais confiante, ela se motiva cada vez mais a estudar, então desenvolve várias habilidades, como autonomia, como a independência. O profissional, a gente sempre fala, né? O profissional, ele fica completo, porque ele não só tem as habilidades linguísticas, mas também todas as competências que hoje em dia são cruciais aí para o mercado de trabalho. E o que acaba acontecendo? Abrem-se portas. E aí ele tem uma gama de possibilidades internacionais, até para vaga em universidades, não só na questão da empregabilidade, mas também em estudo no exterior. Por exemplo, ele pode fazer com a certificação, ele pode fazer um mestrado em instituições como Harvard, por exemplo. Então, ele está muito bem ali amparado com relação às questões linguísticas. E ele tem um repertório para se comunicar em diversas situações. Obviamente que vai depender do nível de certificação que ele tem, né? Quando ele consegue o certificado mais alto, que a gente chama de certificado de proficiência máxima no idioma, ele vai se comunicar muito bem, usando um repertório variado e sofisticado, e em vários cenários. Agora, esse certificado é só para a língua inglesa ou vale também para outros idiomas? Então, esse certificado especificamente que eu estou falando, que é o certificado de Cambridge, ele é especificamente para o inglês.
Então, ele tem aí o certificado para o inglês, que é o certificado que a gente utiliza com os nossos alunos. Desde muito cedo, a gente trabalha com as crianças e os adolescentes, e a partir de 8 anos, os nossos alunos já são expostos a esse tipo de prática, para que ele aí consiga já obter os seus primeiros certificados na vida. Perfeitamente. Professora, muito obrigado pela gentileza. Imagina, Heródoto, um prazer falar com você. Muito obrigado. Professora Cláudia Perutini, que é gerente pedagógico do Red Balloon, conversando então sobre a importância de certificado de proficiência. Cada vez mais, né? Na medida em que a economia está cada vez mais globalizada e internacionalizada, as pessoas precisam de línguas estrangeiras e, logicamente, a primeira delas é o inglês, sem dúvida alguma.